Tudo bem, galera? Você que acompanha meu trabalho há um tempo conhece os benefícios da ocitocina. Ou se você está acompanhando essa série de vídeos, sabe que ela é essencial, é fundamental, fantasticamente incrível para diversas condições da sua saúde, estética, entre muitas outras coisas. É praticamente algo que você tem que ter no seu kit de saúde. Você tem que levar consigo para lá e para cá, porque é realmente interessante. Porém, existem alguns colaterais e contraindicações que devemos conhecer, pois não serve para tudo, infelizmente, né? Não existe ninguém até hoje na história da humanidade que agradou a todos, sem exceção. Então vamos lá, vamos conhecer aqui possíveis problemas, possíveis efeitos colaterais. Esses efeitos eles acontecem principalmente, olha só, principalmente quando a ocitocina é administrada em altas doses ou por tempo prolongado. Sobre a frequência e a dose ideal, tem um vídeo específico falando só sobre isso, né? Ela pode gerar, por exemplo, irritação nasal, hipotensão em pacientes predispostos. Então, se você é hipotenso, se você tem hipotensão, não utiliza. Não utiliza porque ela ativa, né, o nervo vago, ela ativa o sistema nervoso parasimpático e você vai, às vezes, ter uma hipotensão mais excessiva do que deveria e isso é ruim. E um dos principais colaterais mais prejudiciais seria a ativação dos receptores de vasopressina AVPR1A. Isso acontece em pessoas que têm a testosterona muito alta. Sabe quando a pessoa se enche o corpo de testosterona, usa esteroides anabólicos para ficar grande e tal? Ela vai ativar esse receptor. E esse receptor, ele tem todo o efeito da ocitocina. Só que ao contrário, é como se você virasse ela do avesso e agora ela se torna ruim, né? Então, por exemplo, ela aumenta a irritabilidade, você vai inflamar mais, você fica mais ansioso, tem mais cansaço, tem insônia. Homens, né, por causa da testosterona, eles têm esse receptor mais presente no cérebro em relação às mulheres. Porém é o seguinte, se você usa a ocitocina na quantidade correta, na frequência correta, ou seja, em baixas doses, nada disso acontece. Ou seja, a afinidade direta da ocitocina para esse receptor é baixíssima, ela tem 2000 vezes menos afinidade que a própria vasopressina. Então a chance de ligação é muito baixa. E mesmo que você passeie um pouco da dose de ocitocina que eu deveria, né? O que acontece? A própria ocitocina ela consegue fazer um efeito de diminuir a atividade desse receptor. Então basta você usar frequência e dose correta que está tudo maravilhoso, está tudo certo. Você pode ter ejaculação precoce, afinal de contas, ou se você tem predisposição, você não vai utilizar a ocitocina porque ela vai favorecer o processo ainda mais rápido. Afinal de contas, é uma substância com propriedades pró-ejaculatórias, né, de contratilidade. E quais são as contraindicações principais? Bom, existem algumas contraindicações que, na minha opinião, no meu ver, são contraditórias. Alguns estudos dizem que a pessoa que teve trauma na infância não deve usar, mas espera aí. Não deve usar, mas diversos estudos clínicos mostram benefícios em pessoas, né, com síndrome pós-traumática, mesmo quando isso aconteceu na infância e a ocitocina ainda assim mostrou-se eficaz. Homens com altíssimos níveis de testosterona. Ué, como assim? Pelo menos isso foi mostrado em animais, não em humanos, né? A gente sabe que atletas que se enchem de testosterona, eles têm muita vasopressina, como eu falei anteriormente, muita vasopressina. E diminuir a vasopressina com a dose correta de dopamina é bom e acalma o atleta. Então os atletas usam, eles repõem isso e gostam, eles se sentem mais calmos, mais estabilizados durante um ciclo, por exemplo. Então é interessante. E também outra coisa, né, níveis excessivos de angiotensina 2. Ora, se assim fosse, não seria tão bem recomendado em diversos estudos com resultados clínicos, seja para pacientes hipertensos ou até mesmo pacientes com Covid, pois ambos têm excesso de angiotensina 2. Né? Então, na minha opinião, são afirmações contraditórias que aparecem, né? E é bom eu postar. Algumas afirmações inconclusivas, onde não tem certeza se a ocitocina poderia prejudicar ou acelerar a progressão de alguns cânceres, como próstata, útero, células pequenas pulmonares e osteosarcomas. Porém, pode ser protetora e inibir outros tipos de câncer. Então é bom salientar isso. Pessoas com alergia ao látex, recipiente presente, por exemplo, na ocitocina nasal de farmácia, né? Um Syntocinon, por exemplo. Ele tem o látex e algumas pessoas pode trazer mais reação inflamatória, mais alergia, entre outros problemas, tá? Pessoas com altos níveis prévios de ocitocina, o que é muito raro, né? Afinal de contas, muitas coisas, o próprio estresse,
infecções virais, entre outras coisas, podem diminuir os níveis de ocitocina. Então, é tipo falar assim, não vou dar dinheiro porque o cara já é milionário. Quem que já é milionário hoje em dia? Ninguém. Pouquíssimas pessoas. Se você já é milionário de saúde, se você já é milionário, se você já tem altos níveis de ocitocina, não vai usar. Então minha recomendação é, você usou, você não se deu bem, você sentiu meio estranho, não caiu bem pra você, simplesmente não usa. Não usa, não tem por que você insistir em algo sem necessidade. Às vezes você realmente é uma máquina de alegria e produz níveis de ocitocina em boas quantidades. Na mulher grávida, durante a gravidez, é totalmente desaconselhado, porque a grávida, ela possui uma fisiologia diferente. E a utilização de ocitocina, né, ela poderia gerar alguns colaterais que, embora não diretamente relacionados à própria ocitocina, poderiam induzir hipertrofia cardíaca, hipertensão, trombose e até mesmo danos renais. Então, grávidas, de jeito nenhum. Dietas baixas em potássio. Afinal de contas, a autofagia e o CREB, induzidos pela ocitocina, poderiam favorecer a calcificação das artérias, o que acontece, né, totalmente ao contrário no ambiente normal, numa dieta adequada. Afinal de contas, ela melhora consideravelmente o quadro de calcificação arterial. Então, mais uma vez aqui, ejaculação precoce, se você tem e você não quer ter problema, não vai usar, né? Ou se você tem hipotensão ou taquicardia reflexiva, tá? Isso aí também é uma contraindicação. Em relação a interações medicamentosas, olha só, se você usar opiáceos, e aí você tem o Kraton, você tem o LDN, você tem a codeína, você tem diversas desses da classe desses, né? Você não vai misturar com a ocitocina, porque você amplificará o poder analgésico, né? E você pode ser problemático, pode dar problemas de depressão respiratória, entre outras coisas mais sérias, então evite completamente. Se você misturar com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, também não é legal, pois ambos vão amplificar a ação da serotonina no corpo, podendo gerar uma possível reação de síndrome serotoninérgica. A mesma coisa, por exemplo, quando você usa azul de metileno intravenoso com essa mesma classe de medicamentos. Ninguém quer isso. Embora pessoas que utilizem essa fluoxetina, citralina por tempo prolongado, elas inibem a secreção e a produção de ocitocina. Então é muito inteligente você às vezes parar esse tipo de medicamento e entrar substituindo pela ocitocina, entre outros nootrópicos interessantes, restaurando a sua saúde cerebral. Tá? E pessoas que usam muito estimulantes, que deixa acelerado, que aumenta muito a dopamina, né? E você está ansioso, você está inquieto, aí você consegue diminuir e equilibrar esse efeito. Muitas pessoas gostam da combinação, por exemplo, né, de cafeína com L-tionina, porque ela causa isso, ela deixa você mais focado, mais centrado, sem aquela ansiedade excessiva. A mesma coisa é você utilizar como se fosse uma L-tionina. Você coloca a ocitocina junto com o estimulante e você tem um equilíbrio muito melhor aí na sua cognição, qualidade de vida e saúde em geral. É isso, galera. Então, como vocês podem ver, existem pontualmente estes colaterais, não é muita coisa, mas comparado a 99,9% da grande maioria de substâncias no mercado, né, de recursos farmacológicos e etc., a ocitocina é extremamente segura e extremamente eficiente. E eu te pergunto, e aí, você já começou a utilizar a sua?